Ok, mais uma aula para vocês, hoje dia 2 de dezembro de 2014. Antes, apenas mandando um abraço lá para a Rosângela, que é a Rosângela Maria, e a Patrícia Neto, lá de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso. E elas estavam comentando comigo que foi a terceira vez que elas estavam assistindo minha palestra, eu nem sabia disso. Então até escrevi aqui, vivendo os grandes momentos, pela terceira vez ouvindo sábias palavras de motivação e lição de vida, e ainda não nos cansamos, poderíamos ficar horas ouvindo. Nossa, que legal ouvir depoimentos como esse, né, pessoal? Então valeu a pena ter ido palestrar lá, por ver depoimentos como esse aqui da Patrícia, da Rosângela Maria e da Patrícia Neto, tá certo? Então, um abraço para as meninas lá do Mato Grosso, Rosângela Maria e Patrícia Neto. Até mais, e vamos voltar então aqui para a nossa videoaula, certo? Então é o seguinte, vamos dar continuidade. A gente já viu aqui insert, o append, já vimos aqui o extend também, e vamos então agora mostrar a parte de remoção, tá certo? Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que nós tivéssemos aqui o seguinte, deixa eu pensar aqui, nós tivéssemos aqui, vamos botar aqui novamente um ABC, tá certo? Estamos aqui novamente um alfabeto aqui, tá? Estamos aqui um alfabeto ABC, então vejo que eu vou salvar, eu vou ter exatamente o ABC aqui. Certo? Então, pessoal, é o seguinte, vamos supor que eu quisesse, até eu vou botar mais aqui para a gente ter mais exemplos aqui, ficar mais fácil, ABCD, e temos aqui também o E, certo? Beleza, então, olha só, temos esses caras aqui, e agora vamos supor que eu quisesse fazer o seguinte, eu quero pegar e remover, por exemplo, o último elemento, certo? A gente já viu a parte do append, a gente já viu a parte aqui do insert, tá? Já vimos a parte do extend e agora vamos ver a parte de remoção, tá certo? Então, como que funciona isso? Bom, se eu quisesse, por exemplo, simplesmente remover o último elemento da lista, certo? Simplesmente eu daria isso aqui, ó, alfabeto, o ponto, e aí coloco pop. Pronto, pessoal. Faço isso daqui, o que ele vai fazer? Ele me remove o último elemento da minha lista, tá certo? Eu vejo que eu dei aqui um print, tá certo? E ele mostrou aqui o E, certo? Se eu der um print aqui novamente, Ctrl C aqui, Ctrl V, olha só o que vai acontecer. Olha só, vejo que aqui ele imprimiu, certo? Nessa linha aqui ele imprimiu até o E, certo? Daí eu dei um pop e ele, o que ele fez? Ele removeu o último elemento da minha lista. Então vamos botar aqui, remove o último elemento da lista. Então vamos botar aqui, retira o último elemento da minha lista, tá certo? É exatamente isso que ele vai fazer. Da lista, certo? Tá pronto aqui. Muito simples. Agora, por exemplo, pessoal, vamos supor que eu não quisesse remover o último elemento da lista, mas quisesse remover de algum lugar da minha lista, tá certo? Então, para isso, eu poderia dar aqui um del, certo? Esse del aqui, o que ele faz, pessoal? Ele vai remover de uma determinada posição. Por exemplo, eu quero remover da posição 0, certo? Exatamente, se você mudar remover da posição 0, olha só o que ele vai fazer. Ele vai remover o índice 0, ou seja, do primeiro elemento da minha lista. Então, se você rodar, opa, deu um erro aqui, deixa eu ver que erro deu mesmo, não pode. Ah, sim, eu não estou botando aqui do alfabeto, certo? Eu quero que ele remova o índice 0. Vamos rodar aqui. Opa, ainda não deu? Será que eu esqueci aqui, rapaz, esse comando aqui? Que legal, não funcionou. E pior é o seguinte, pior que, se não me engano, eu já usei esse del aqui. Veja que se eu der aqui um alfabeto aqui, deixa eu ver se aqui ele vai funcionar.
Deixa eu ver se aqui ele funcionaria. Del, aí eu botaria aqui o alfabeto no índice 0. Deixa eu ver o que foi que eu botei aqui. Aqui também não é assim, né? É assim. Índice 0. Vamos salvar aqui agora. Rodando. Sim, agora deu. Mentoskin. Eu estou fazendo aqui tudo meio de cabeça, porque na verdade são tudo coisas tão simples. Eu já dei tantas aulas dessas coisas que eu vou fazendo tudo meio de cabeça. Então, vejo que aqui, primeiro esqueci de informar a lista, depois botei parênteses, e depois que foi visto, não, é chaves. Mas por outro lado, pessoal, quando acontece esses erros, eu gosto, eu sou ficcionado pelos erros, porque na verdade é no erro que você aprende, né? E não é no acerto que você aprende, é bem pelo contrário. E aí tem gente que não entende, tem gente que deu erro, o cara se desespera e acha que cara, aproveita os erros, é no erro que tu vai evoluir, certo? Então vejo que então aqui com o del a gente já removeu então de uma determinada posição, tá certo? Eu também poderia remover, por exemplo, eu quero remover um menos 1. Se eu der aqui um menos 1, opa, onde é que está aqui? Vamos selecionar, vamos dar isso aqui, o Ctrl C, certo? E tudo tu veio aqui. Vamos dar aqui o menos 1 aqui, certo? Vamos remover aqui, rodar aqui, certo? Olha só que foi que ele removeu, certo? Ele tinha removido o D, o E, certo? Depois ele removeu o A aqui, certo? Depois ele removeu o D. Então tu quer remover o último, tu pode fazer também alfabeto del menos 1 ou então pop, certo? Desses dois aqui você vai ter exatamente aqui o mesmo retorno, pop ou menos 1, você vai estar removendo o último elemento da tua lista, ok? Vou até comentar aqui então, esse cara aqui vai remover, então retirar, né? Retira o elemento num determinado índice. Elemento de um índice. Certo? Determinado índice. Aqui ele vai retirar o último. Então, retira ou remove, né? Remove aqui, melhor, o último. Certo? E aqui então, seria mais ou menos isso daqui. Agora o que eu poderia fazer, pessoal? Vamos vir aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse feito isso aqui. Ó. Eu tinha isso daqui. Ctrl C, certo? E aqui, eu vejo que agora o que eu fiz? Eu só adicionei mais aqui, tá certo? Eu vejo que eu tenho aqui agora tem bem mais informações aqui dentro, tá certo? Agora vamos supor que eu quisesse remover um determinado elemento, tá certo? Dessa minha lista. Então, olha só, se você viesse aqui, desse aqui, por exemplo, botasse o nome da tua lista, alfabeto, ponto, remove, certo? E aí, nesse caso aqui agora, tu pode dar um remove aqui e informar o que tu quer remover. Por exemplo, eu quero remover a letra B, certo? Muito bem, eu quero remover a letra B. O que ele vai fazer? Vamos dar um print aqui novamente no alfabeto, certo? Ele vai estar removendo a letra B, ou seja, não é por índice. Estarei removendo exatamente aqui, ó. Veja que a letra B já não existe mais aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha só que legal. Então, dessa forma aqui, veja que até eu vou botar isso aqui de novo aqui embaixo, ó, Ctrl C, para ficar mais claro para vocês verem, tá? Olha só. Aí tem aqui o A, pulou o B, porque foi removido exatamente ele. Veja que o segundo B, certo? Ele continua aqui. A não ser que você desse, então, aqui duas vezes, remove B, e daí remove B de novo, certo? Porque daí ele ia remover o segundo elemento da tua lista. Tá certo? Veja que ele removeu o primeiro e depois ele removeu o segundo elemento, ou seja, removeu os dois elementos da tua lista. Até vou colocar aqui, remove primeiro B, certo? Então, remove o primeiro B que foi encontrado.
primeiro B que foi encontrado, certo? Aí esse cara aqui vai remover o segundo B que foi encontrado. Então esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, remove o segundo B que foi encontrado. Mas eu também poderia fazer isso aqui, ó, pessoal. Vamos criar de novo ele aqui, ó. Certo? Veja que aqui ele já repovoou aqui tudo de novo. Se você der vai repovoar todo ele aqui de novo. Mas eu poderia, pessoal, fazer o seguinte. Poderia dar aqui um alfabeto aqui, ó. Aliás, poderia dar um del até. Poderia dar um del aqui. Só para vocês verem aqui como é legal isso aqui, ó. Poderia dar um del aqui. E daí do alfabeto. E aí mandar remover, por exemplo, eu quero que ele remova, por exemplo, você vem aqui e bota aqui 2, 3. Ou seja, significa o que, pessoal? 2, 4. Tu pode estar removendo fatias da tua lista. Então, de determinado índice até determinado índice. Vamos imprimir isso aqui de novo. Ctrl C. Ctrl V. Certo? Deixa eu descer aqui um pouquinho. E aí o que ele vai fazer? Ele remove simplesmente determinados índices. Tá, ok? Olha só. Veio aqui, aí ele removeu o que? O C e o D, ou seja, do 2 ao 4, certo? Então ele removeu esses caras aqui. Tá, ok? Vamos botar aqui do 2 ao 6 aqui. Vamos salvar aqui. Aqui, ó. Removeu do 2, ou seja, 0, 1, certo? E daí o 2, que é o seguinte. 2, 3, 4, 5, 6. Aí voltou a mostrar o 6. Tá, ok? E aí tu pode viajar na maionese, né? Se tu botar só o 2 aqui, ele vai remover a partir do 2 todos os demais elementos. Tá, ok? Certo? Então, pessoal, show de bola. Um grande abraço. Até mais e tchau.